Em 1889 morreu o rei Dom Luís. Com a morte de Dom Luís acaba um longo tempo de paz política. Mas morre Dom Luís, sucede no trono o filho mais velho. Dom Carlos é um homem enérgico, inteligente, muito culto, e não fossem lá dizer-lhes quem reina não governa. E governava com um pulso de ferro. É por essa altura que surge em Portugal a ideia nova. Pretendia-se uma nova monarquia, com um rei que fosse realmente um líder, que fosse o condutor da nação. Este jovem Dom Carlos era o homem ideal para os que acreditavam na possibilidade de uma ideia nova. Infelizmente, esse projeto foi brutalmente interrompido em 1890 pelo ultimátum inglês. É claro que para se perceber isso eu não posso deixar agora de fazer uma referência à primeira Revolução Industrial Europeia. Ela começa com a invenção por um inglês, pelo James Watt, da máquina a vapor. Numa fábrica onde outrora era preciso juntar milhares de trabalhadores para fiar algumas jardas de algodão, agora basta uma máquina, só que é preciso muito mais algodão. E é nessa altura que a Inglaterra se volta para a África, aqueles vastos espaços, em grande parte ainda sem dono, que ricos campos de algodão podiam dar. E assim nasce o projeto inglês de haver uma grande África britânica. Só que nessa altura já havia também o projeto português. E foi exatamente por haver tropas portuguesas no centro da África que a Inglaterra, em 1890, nos envia um ultimátum brutal. As tropas portuguesas retiram imediatamente, ou nós enviaremos os navios de Sua Majestade a Lisboa. A expressão mapa cor-de-rosa, que se usa para exprimir esse projeto, pode sugerir que era realmente um sonho cor-de-rosa, uma fantasia que passou assim pela mente dos portugueses. Isso não é verdade. Tratava-se realmente de uma realidade. Eu agora estou-lhes a falar na Sociedade de Geografia de Lisboa, que foi uma entidade que se empenhou muito na realização desse projeto. Isto é um Atlas Universal, editado em Paris. É uma nova edição de acordo com as resoluções da Conferência de Berlim. Aqui é Angola, aqui é Moçambique, e toda esta zona está colorida com as cores que dizem respeito a Portugal. Portugal é representado aqui desde Angola à contracosta. Tenho aqui outro mapa, também editado em Paris, antes do ultimátum, e aqui toda esta zona amarela, tudo isto é a região portuguesa. Nós estávamos quer em Angola, quer em Moçambique, desde o século XV, ao passo que os ingleses chegaram à África no século XVIII. As razões históricas eram a nosso favor, mas realmente as razões históricas pouco podem quando a força está contra elas. E foi por isso que, em 1890, o governo inglês intimou o governo português a retirar do país dos macololos. Esse ultimátum emocionou imensamente os portugueses. E um dos gestos mais expressivos foi que, no Largo de Camões, cobriram de crepes pretos a estátua do grande poeta, sinal de que a pátria estava de luto. Foi uma emoção sincera, porque estávamos nessa altura a viver um período de patriotismo ardente. Bom, e somos obrigados a retirar do centro da África. Toda a gente estremece. E o próprio Alfredo Keil, apesar de filho de alemães, também sentiu dentro da alma vibrar essa angústia. E corre para o piano, senta-se ao piano, está aqui o piano, está ali a pauta e ansiosamente nas teclas do piano toca.
ficou entusiasmado. Era um hino empolgante, otimista, carregado de nacionalismo. Levou aquilo a um amigo, o Henrique Lopes de Mendonça, para escrever a letra, porque, é claro, fazia a música, mas os dois, sílaba a sílaba, combinaram uma letra. A letra traduz muito fielmente o espírito da música. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Bom, e vai por aí fora. Aquilo é cantado na sociedade recreativa, toda a assistência se sente entusiasmada e levanta-se em pé a bater palmas, e a partir daí, como aquilo era um hino, chamou-lhe a portuguesa. Não sei qual foi quem lhe dizia que aquilo misturava acordes da Maria da Fonte com acordes da Marselhesa, que é o hino nacional francês, revolucionário, e com acordes do fado português. Ele sabia muito mais de música do que eu e, portanto, isto deve ser verdade. Eu nunca lá encontrei os acordes do fado, mas ele achava que sim. E toda a gente achou que sim. A verdade é que essa marcha guerreira, otimista, entusiasmada, levanta em pé plateias inteiras, entusiasmo ao povo português. E os republicanos, que nessa altura ainda não eram muitos, mas que aproveitaram a questão do ultimátum para dizer: os ingleses só puderam fazer o ultimátum porque o governo da monarquia não sabia defender as colónias portuguesas, e com isso levaram essa ideia para a frente. É claro, era uma grande manobra política, isso não tem verdade absolutamente nenhuma. Pelo contrário, no tempo do rei Dom Carlos, os portugueses tentaram assegurar bem as suas posições africanas. Mas política é política e tudo vale. Era preciso deitar abaixo a monarquia. Há um verso dessa altura que diz que o governo da monarquia que está a fazer afundar a pique Angola e Moçambique. Imaginem o rei da rima. Moçambique com ir a pique. Estava-se tudo a afundar. Era preciso a república para salvar o ultramar português. E, portanto, sempre que há uma grande festa republicana, toda a gente canta a plenos pulmões, com um entusiasmo imenso, com os olhos brilhantes de esperança, aquele hino do nosso Alfredo Queiro. Bom, e aí, quando há republicanos que cantam a portuguesa, portanto, intervém a Guarda Municipal, dá espadeiradas naquela gente toda, e a certa altura, o hino do nosso bom Alfredo Queiro é considerado como um hino revoltoso, um hino subversivo. A partir deste momento, Alfredo Queiro é inscrito no rol dos malditos, dos que não fazem parte do clã governativo. É dos que não podem passar na portagem que é reservada só a aderentes. Como sabem, o rei Dom Carlos ainda era aparentado com a família real inglesa, e isso serviu para os republicanos entenderem que a monarquia não estava a defender corajosamente os interesses de Portugal. É no dia 31 de janeiro de 1891, portanto o ano a seguir ao ultimátum, que se dá aqui no Porto uma revolta republicana que é organizada por um jornalista que aliciou muitas praças nas unidades militares e sargentos. Lá embaixo, ao fim desta rua, era a Câmara, proclamaram a República e subiram depois esta rua a cantar a portuguesa. Aqui, onde eu agora estou, estava uma força policial que disparou sobre a multidão que avançava. Houve numerosos mortos. É claro que a Revolução, que não tinha, de facto, organização no resto do país, ficou por aí.
O reinado de Dom Carlos, que se tinha iniciado sobre as promissoras perspectivas da Ideia Nova, um projeto de um país progressivo, ordeiro, a andar em frente. O reinado estava também desde o início minado pela perigosa ideia de que o trono era traidor à pátria e, portanto, para salvar a pátria era preciso derrubar o trono. Apesar disso, a época de Dom Carlos é um tempo de progresso e de aproximação relativamente rápida à Europa. É também um período de importante expansão de Portugal em África. Em África, em 1895, um capitão de cavalaria, Mouzinho de Albuquerque, aprisionou um poderoso régulo local, o Gungunhana, e ele acabou prisioneiro numa fortaleza dos Açores. Em 1900 o país atinge os 5 milhões de habitantes e representa um crescimento demográfico muito acentuado. É o tempo das escolas primárias por todo o país. É o tempo em que o comboio faz uma rede que cobre o país inteiro. Há uma fase de mudança profunda na sociedade portuguesa. A política dos melhoramentos materiais alterou completamente a face do país. Lisboa atinge nessa altura pela primeira vez os 100 mil habitantes e em 1894 foi inaugurada em Portugal a primeira fábrica de cimento. É exatamente junto dessa fábrica que eu agora estou a falar. O cimento permite uma nova técnica de construção. No ano seguinte, em 95, os engenheiros em Portugal começam a introduzir o ferro na massa do cimento. Cria-se assim o cimento armado. Pode dizer-se que nessa altura começa um mundo novo, um mundo que nós podemos construir de acordo com os nossos humanos projetos. Os partidos da monarquia estavam esgotados e começaram as dissidências. De 2 partidos passou a haver 4 e um 5º partido que vai sempre ganhando terreno à custa das divisões dos outros, o Partido Republicano. Tinha poucos deputados no Parlamento, mas eram extremamente combativos. Tomaram como grande argumento contra o regime a questão dos adiantamentos. O rei e a família real não tinham rendimentos próprios, portanto, é claro, o Estado devia-lhes pagar uma certa quantia para eles poderem viver. Essa quantia chamava-se lista civil. Mas a lista civil, que foi decretada e fixada depois da Revolução Liberal, nunca foi atualizada. Os anos passavam, o dinheiro era cada vez menos, a família real também gastava cada vez mais e era necessário que o Ministério das Finanças fizesse uns adiantamentos à Casa Real por conta da futura lista civil. Um deputado, Afonso Costa, chegou a exclamar no Parlamento, dirigindo-se ao Presidente: diga ao rei, retire-se, senhor, saia deste país antes que tenha de entrar numa prisão. É claro que isto causou muitos protestos, o Presidente tocava campainhadas e Afonso Costa continuava. Por muito menos crimes do que aqueles que cometeu o Sr. Dom Carlos, o rei Luís XVI em França viu rolar a sua cabeça no cadafalso. O Presidente chamou a guarda, expulsou o deputado, mas ainda foi pior. Por todo o país assinaram-se abaixo-assinados de solidariedade com o deputado Afonso Costa e foram entregues ao governo listas com 44 mil assinaturas. O rei entrou pelo caminho de dissolver o Parlamento, marcando novas eleições para o mês de abril de 1908.
Devo dizer que isto estava de acordo com a Constituição, mas era ao máximo que a Constituição previa e, de facto, permitia ao Governo governar sem o controle do Parlamento durante quase um ano. É esse período que se dá o nome de ditadura de João Franco. Devo dizer que essa dissolução do Parlamento causou um enorme alarme político. O Júlio de Vilhena, que era chefe do Partido Regenerador, escreveu no Popular a famosa frase: isto termina fatalmente por um crime ou por uma revolução. O Partido Republicano, aliado a um dos partidos monárquicos, que era o partido dissidente do Partido Progressista, esfiado pelo José de Alpuim, resolveu então fazer uma revolução em Lisboa para proclamar a República. Mal houvesse sinais de revolta em Lisboa, entravam na Câmara e aqui proclamavam que estava instalada a República em Portugal. O plano era curioso. Aquela porta que ali se vê dava para um elevador, o elevador que levava lá acima a São Francisco. Tinha um cubículo e, à noite, os conspiradores republicanos foram para ali à espera de ouvirem os primeiros sinais da tal sublevação militar. Simplesmente, a revolta militar nos quartéis falhou completamente. Ninguém deu um tiro. Os conspiradores que estavam ali no quartinho do elevador viram passar as horas, não havia sinal nenhum, até que a certa altura a polícia viu aqueles senhores todos bem vestidos, eles não havia maneira de tomar o elevador, o que é que estavam lá a fazer? E prendeu-os. É claro que foi uma revolução falhada. O rei não estava nessa altura em Lisboa, estava em Vila Viçosa. O rei Dom Carlos gostava muito de ir para Vila Viçosa fazer as suas caçadas. O primeiro-ministro, que era o João Franco, deu-lhe notícias da Revolução Gourada e submeteu à assinatura do rei um decreto-lei que dizia nem mais nem menos que isto: podiam ser deportados para as colónias todas as pessoas que fossem incriminadas por crimes políticos. Portanto, bastava ser acusado do crime, não era preciso ser julgado. Os republicanos contavam sempre com o julgamento, era um pretexto de propaganda. É claro que uma lei destas provocou nos meios republicanos uma indignação enorme. O rei assinou o decreto de boa fé. No dia seguinte, regressou calmamente a Lisboa. Meteu-se com toda a família real num landau aberto e, quando vinha atravessar o Terreiro do Paço, estava um conjunto de atiradores que o esperavam e ele foi abatido a tiro. Mataram junto com ele o príncipe Dom Luís Filipe e o outro príncipe, mais novo, Dom Manuel, ficou levemente ferido. Esse regicídio representa, no fundo, o fim da monarquia em Portugal. O rei Dom Carlos era realmente um chefe de Estado culto, era ele quem exercia o poder, com ideias modernas, vagamente socialistas, sobre o Estado e sobre a sociedade. Portanto, a sua morte veio abalar profundamente o regime. Quem lhe sucedeu foi o filho sobrevivente, o Dom Manuel, tinha apenas 18 anos, ele não tinha sido preparado para o governo e os políticos que o rodeavam, todos eles lhe disseram: está toda a gente excitada, vamos acalmar. E entra-se numa época política que ficou com o nome de acalmação. Essa política de acalmação também não deu resultado nenhum. Durante 2 anos, o pobre rei Dom Manuel foi forçado a mudar de governo 7 vezes. Havia constantes acusações à monarquia e, ao mesmo tempo, o Partido Republicano
todos os dias via crescer as suas forças, porque o país estava desiludido com o jogo dos partidos monárquicos e ansiava por um regime novo. Foi nessa altura que um grande poeta, o Guerra Junqueiro, escreveu: hoje em dia, quem diz pátria, diz república. Não uma república doutrinária, uma república estupidamente jacobina, mas uma república larga, franca, nacional, onde caibam todos os portugueses. Uma república não dos partidos, mas da nação. Era, como veem, uma aspiração generosa, que era realmente comungada por uma parte muito importante do setor da classe média. Eu disse muito importante e não disse muito numerosa propositadamente, porque esse setor estava longe de ser a maioria. Quando se faziam as eleições, via-se que não chegavam sequer aos 10%, mas era o setor mais dinâmico, mais corajoso, mais musculado. E é isso que explica o fácil êxito da Revolução que eclodiu em Lisboa no dia 3 de outubro de 1910. O chefe militar da Revolução era o almirante Cândido dos Reis, e quando soube que as tropas comprometidas na revolta e não tinham saído dos quartéis, sentou-se ali de uma avenida, que hoje tem o nome dele, e meteu uma bala na cabeça. Os civis da Carbonária, esses é que vieram para a rua, quando viram tudo perdido, juntaram-se na rotunda, dispostos a morrer, mas a não se deixar vencer. Estava lá o Machado Santos, que era da Marinha, tinha com ele 9 sargentos e 200 civis. As forças da tropa não foram capazes de sair dos quartéis, porque nas ruas estava gente da Carbonária, atiravam bombas, e é dessa maneira que no dia 5 de outubro de 1910, aqui exatamente nesta varanda em que lhes estou a falar, da Câmara Municipal de Lisboa, foi anunciada ao povo português a proclamação da República em Portugal. Longe daqui, na Ericeira, o rei e a família real embarcavam em barcos de pescadores, iam para o iate de Dona Amélia, e ainda julgaram que podiam ir para o Porto, mas no caminho o telégrafo tirou-lhes todas as ilusões. Também no Porto tinha sido proclamada a República, e foram daí para o seu exílio de Inglaterra, de onde nunca mais voltaram.